Olá, galera. O livro que eu vou ler hoje chama Mistério do Vale de Moscombe e Outras Aventuras de Sherlock Holmes, do autor Sir Conan Doyle. Primeiro capítulo. Um escândalo na Boêmia. Para Sherlock Holmes, ela sempre foi a mulher. Raras vezes ouvi mencioná-la de outro modo. A seus olhos, ela eclipsava e se sobressaía sobre todas as mulheres. Não que Holmes sentisse qualquer emoção próxima ao amor por Irene Adler. Todas as emoções, e essa em especial, causavam aversão à sua mente fria e precisa, mas espantosamente equilibrada. Ele era a mais perfeita máquina de observação e raciocínio que o mundo já vira. Porém, como amante, ficaria numa posição difícil, pois Holmes nunca falava das paixões do coração, a não ser com ironia e sarcasmo. Dizia que essas coisas eram formidáveis de se observar, pois serviam para descobrir os motivos atrás dos atos de certas pessoas. Mas ele continuava. Se o observador lógico admitisse tais instruções em sua mente precisa e delicadamente calibrada, elas serviriam de distração, fazendo com que a dúvida pairasse sobre os seus resultados intelectuais. Uma ferramenta de trabalho desajustada ou uma lupa rachada não o perturbariam mais do que uma emoção forte. Mesmo assim, havia uma única mulher para ele, a falecida Irene Adler, de memória duvidosa e questionável. Eu não via Holmes muito na época. Meu casamento nos afastara. Minha felicidade completa centrara nos interesses domésticos que envolvem o homem quando este se torna um chefe de família. Era suficiente para absorver toda a minha atenção. Holmes, por outro lado, que odiava toda forma de vida social, permaneceu no apartamento que dividíamos na rua Baker. Entretanto, entre seus livros vermelhos, passava os dias estudando crimes do passado e fazendo experiências químicas, abastecendo, assim, suas poderosas capacidades mentais. Continuava, como sempre, profundamente atraído pela criminologia, ocupando suas extraordinárias faculdades de observação e dedução ao seguir pistas e resolver mistérios abandonados pela polícia, como sem solução. De tempos em tempos, eu ficava sabendo de alguma coisa sobre seus feitos, sua fachada odessa no assassinato de Trempoff, o esclarecimento da estranha tragédia dos irmãos Atkinson em Trincomalee e, finalmente, a missão que desempenha nos relatos que recebemos de toda parte a seu respeito. Esteja em casa no horário marcado e não se perturbe se o visitante usar uma máscara. Isso é realmente algo misterioso, eu disse. O que imagina que signifique? Ainda não tenho informações. É um erro capital teorizar antes de se ter as informações. As pessoas começam a torcer os fatos para que se encaixem nas teorias, em vez de formular teorias que se encaixem aos fatos. Porém, ao bilhete. O que se pode deduzir dele? Examinei cuidadosamente a escrita e o papel. O homem que escreveu está bem de vida, provavelmente, eu disse, procurando imitar os métodos de meu amigo. Papel dessa qualidade custa pelo menos meia coroa o pacote, e particularmente forte e firme. Particularmente, essa é a palavra, disse Holmes. Não é um papel inglês. Segure-o contra a luz. Foi o que eu fiz, e vi uma marca d'água com um E minúsculo, e um G minúsculo, e um P e um G maiúsculos, e um T minúsculo. O que você deduz? Perguntou Holmes. A marca do fabricante, sem dúvida, ou suas iniciais. Nada disso. O O, G e com T minúsculo significa Gesellschaft. A palavra alemã para a companhia. GT é a abreviação usada como a nossa CIA. P, é claro, significa papier, papel. Quanto ao EG, vamos consultar a enciclopédia geográfica. Holmes pegou um grande livro de capa marrom numa das estantes. Engloff Eglonitz. Aqui está, Egria.
Fica numa nação de língua alemã, a Boêmia, próximo a Karlsbad. Destaca-se por ser o local da morte de Wallenstein e também por sua indústria de vidro e papel. Ah, meu amigo, o que se pode deduzir disso? Seus olhos brilharam enquanto ele soprava uma nuvem de fumaça triunfante. O papel foi feito na Boêmia, eu disse. Precisamente. É o homem que escreveu o bilhete, é alemão. Reparou numa estranha construção da sentença que recebemos de toda parte a seu respeito? Um francês ou um russo não teria escrito assim. Os alemães empregam o verbo desta forma. Falta descobrirmos o que quer que esse alemão que escreve em papel da Boêmia e que prefere usar uma máscara para não mostrar o rosto. E lá vem ele, se não me engano, para esclarecer nossas dúvidas. Enquanto ele falava, ouvimos cascos de cavalos e rodas rangendo contra o chão a serem freadas. Em seguida, ouvimos a companhia. Holmes assobiou. Uma parrelha pelo som, ele disse. Sim, continuou olhando pela janela. Uma fina carruagem e 2 belos animais, 150 genuínas cada. Há dinheiro nesse caso, Watson. Se não houver nada mais, haverá dinheiro. Acho que é melhor eu ir, Holmes. Não mesmo, doutor. Fique onde está. Sinto falta do meu Boswell. E isso promete ser interessante. Seria uma pena perder o espetáculo. Mas seu cliente, não se importe com ele. Preciso da sua ajuda. E talvez ele também. Aí está. Sente-se na poltrona, doutor. Ou preste muita atenção. Passos pesados ouvidos no vestíbulo e na escada pararam à porta. Ouvimos então uma batida forte e autoritária. Entre, disse Holmes. Pela porta entrou um homem, com quase 2 metros de altura e braços e peitos de um Hércules. Seus trajes eram tão ricos que na Inglaterra seriam considerados de mau gosto. Grossas faixas de astracan adornavam a manga e o peito de seu casaco, enquanto a capa azul escura, jogada sobre os ombros, era forrada de seda vermelho fogo e presa no pescoço por um berilo brilhante. As botas que subiam até o meio da perna e terminavam num acabamento em pele marrom completavam a impressão de opulência bárbara que todo visitante sugeria. Ele trazia nas mãos um chapéu de aba larga e no rosto, cobrindo os olhos e bochechas, uma máscara preta que acabara de colocar, pois ainda a ajustava com a mão enquanto entrou na sala. Pela metade inferior de seu rosto, parecia um homem de personalidade forte, com lábios grossos e um queixo protuberante, que sugeria determinação levada às raias da obstinação. Recebeu meu bilhete? Ele perguntou com voz brutal e forte sotaque germânico. Eu avisei que viria. Ele olhava para mim e para Holmes, não sabendo ao certo a quem se dirigir. Por favor, sente-se, disse Holmes. Este é meu amigo e colega, o Dr. Watson, que às vezes faz a gentileza de me ajudar em alguns casos, a quem tenho a honra de me dirigir. Pode me chamar de Conde von Kran, um nobre da Boêmia. Acredito que este cavalheiro, que é seu amigo, seja um homem honrado e discreto, a quem posso confiar assunto de extrema importância. Caso contrário, gostaria de conversar com o senhor em particular. Levantei-me para sair, mas Holmes segurou-me pelo pulso e me fez sentar novamente. Somos os dois ou nenhum, ele disse. Pode dizer qualquer coisa a este cavalheiro que possa dizer a mim. O conde deu de ombros. Então vou começar, ele disse, pedindo-lhe segredo absoluto por 2 anos, ao final dos quais este assunto não terá mais importância. No entanto, basta dizer que a responsabilidade relativa ao caso pode influenciar a história da Europa. Eu prometo, disse Holmes. Eu também. Perdoem esta máscara. A augusta pessoa que me emprega deseja que a gente lhe seja desconhecido.
Devo confessar que o título que me atribui não me pertence. Eu percebi, disse Holmes secamente. As circunstâncias são muito delicadas e todas as precauções foram tomadas para resolver o que pode ser um imenso escândalo e comprometer uma das famílias reais da Europa. Para ir direto ao assunto, a grande casa de Ormstein, dos reis hereditários da Boêmia, está implicada. Também percebi isso, murmurou Holmes, acomodando-se em sua poltrona e fechando os olhos. Nosso visitante olhou surpreso para a figura relaxada do homem que lhe fora descrito, sem dúvida como detentor do raciocínio mais incisivo naquele continente. Holmes abriu lentamente os olhos e fitou impacientemente o gigantesco cliente. Se Vossa Majestade concordar em expor seu caso, Holmes observou, poderei então auxiliá-lo. O homem pulou de sua cadeira e ficou dando voltas pela sala, incontrolavelmente agitado. Então, num gesto de desespero, arrancou a máscara do rosto e a jogou no chão. Tem razão, exclamou. Sou o rei. Por que tenho que esconder isso? É o que me pergunto. Por quê? Murmurou Holmes. Antes que mesmo Vossa Majestade falasse, eu já sabia que estar na presença de Wilhelm Gottheim Sigmund von Ormstein, Grão-Duque de Kassel-Felstein, rei hereditário da Boêmia. Mas o senhor compreende, começou o nosso estranho visitante, sentando-se mais uma vez e passando a mão pela testa enorme, que não estou acostumada a tratar de tais assuntos pessoalmente. No entanto, este em particular é tão delicado que não confiaria a alguma gente, pois isso me colocaria nas mãos dele. Vim incógnito de Praga para consultá-lo. Então, por favor, consulte, disse Holmes, fechando os olhos mais uma vez. Os fatos são os seguintes. Há cerca de 5 anos, durante uma demorada visita a Varsóvia, conheci uma famosa aventureira, Irene Adler. O nome com certeza lhe é familiar? Por favor, doutor, procure-o em meu fichário, murmurou Holmes sem abrir os olhos. Mais alguns anos que Holmes adotara o sistema de arquivar tudo o que aparecesse na imprensa sobre as pessoas e coisas. Assim, era difícil mencionar assunto ou alguém que não estivesse em seus arquivos. Neste caso, achei a biografia da mulher entre um rabino e a de um membro do comando da Marinha que escrevera uma monografia a respeito de peixes de águas profundas. Posso ver? Pediu Holmes. Nascida em Nova Jersey, em 1858, contralto. La Scala. Prima dona da Ópera Imperial de Varsóvia. Sim, aposentou-se dos palcos operísticos. Morando em Londres. Isso mesmo, Vossa Majestade. Pelo que entendo, envolveu-se com esta jovem, escreveu-lhe cartas comprometedoras e deseja reavê-las. Exatamente, mas como? Houve um casamento secreto? Não. Documentos ou certidões? Não. Então não entendo, Majestade. Se a moça deseja usar as cartas para chantagear ou qualquer outro fim, como ela irá provar a sua autenticidade? A letra. Falsificação. Meu papel de carta. Roubado. Meu selo. Imitado. Minha fotografia. Comprada. Estamos juntos na foto. Deus. Isso é mau. Vossa Majestade realmente cometeu uma indiscrição. Eu estava maluco. Comprometeu-se seriamente. Eu era apenas o príncipe herdeiro na época. Era jovem, mas agora eu tenho 30 anos. É necessário recuperar a foto. Já tentamos e falhamos. Vossa Majestade deve pagar. Precisa comprá-la. Ela não a venderá. Deve roubar, então. Já tentamos por 5 vezes. Em 2 ocasiões, ladrões a meu serviço saquearam uma casa. Uma vez extraviamos sua bagagem durante a viagem, outras 2 vezes a emboscamos. Nada disso deu resultado. Nenhum sinal da foto? Nenhum. Holmes riu. É um probleminha em tanto, ele disse. Mas muito sério para mim, retrucou o rei com um tom de reprovação. Claro que sim.
E o que ela pretende fazer com a fotografia? Pretende me arruinar. Como? Estou para me casar. Eu soube. Com Clotilde Lottmann von Saxe-Meiningen, segunda filha do rei da Escandinávia. O senhor deve conhecer os rígidos princípios de sua família. Ela é uma dama extremamente delicada. A sombra de uma dúvida sobre minha conduta seria suficiente para terminar com o nosso compromisso. Irene Adler ameaça enviar-lhe a fotografia e o fará. Sei do que ela é capaz. O senhor ainda não a conhece, mas aquela moça tem uma alma de aço. O seu rosto é a da mulher mais linda, e a mente é a do mais determinado dos homens. Para não me ver casar com outra mulher, ela faria qualquer coisa. Vossa Majestade tem certeza de que ela ainda não enviou a foto? Tenho. Por quê? Porque ela disse que enviaria no dia em que o noivado fosse proclamado publicamente. Isso acontecerá na próxima segunda-feira. Então ainda temos 3 dias, Holmes disse com bocejo. Isso é muito bom, pois tem alguns assuntos importantes para resolver no momento. Vossa Majestade, suponho, permanecerá em Londres por enquanto? Certamente, o senhor pode me encontrar no Hotel Langham com o nome de Conde von Gran. Enviarei mensagens informando sobre os nossos progressos. Por favor, faça isso, estarei ansioso. Quanto aos honorários, o senhor tem a carta branca? Totalmente? Eu daria uma das províncias do meu reino para recuperar aquela fotografia. E para as despesas? O rei sacou uma pesada bolsa de couro sob a capa e depositou-a sobre a mesa. Aí estão 300 libras em ouro e 600 em notas, ele disse. Holmes escreveu um recibo numa folha de papel e entregou-a para o rei. E o endereço da senhorita? Perguntou. Chalé, Brione, Avenida Serpentine, Bosque de Saint-John. Holmes tomou nota. Outra dúvida, ele perguntou. A fotografia é grande? Sim. Então, boa noite, Vossa Majestade. Espero que em breve ter boas notícias para lhe dar. E boa noite para você, Watson. Ele acrescentou quando as rodas da carruagem real já deslizavam pela rua. Gostaria de discutir o assunto com você amanhã à tarde, às 3, se você puder. Esse é o fim do primeiro capítulo. No próximo vídeo vai ter o segundo capítulo. Olá, galera. O livro que eu vou ler hoje chama Mistério do Vale de Moscombe e Outras Aventuras de Sherlock Holmes, do autor Sir Conan Doyle. Primeiro capítulo. Um escândalo na Boêmia. Para Sherlock Holmes, ela sempre foi a mulher. Raras vezes ouvi mencioná-la de outro modo. A seus olhos, ela eclipsava e se sobressaía sobre todas as mulheres. Não que Holmes sentisse qualquer emoção próxima ao amor por Irene Adler. Todas as emoções, e essa em especial, causavam aversão à sua mente fria e precisa, mas espantosamente equilibrada. Ele era a mais perfeita máquina de observação e raciocínio que o mundo já vira. Porém, como amante, ficaria numa posição difícil, pois Holmes nunca falava das paixões do coração, a não ser com ironia e sarcasmo. Dizia que essas coisas eram formidáveis de se observar, pois serviam para descobrir os motivos atrás dos atos de certas pessoas. Mas ele continuava. Se o observador lógico admitisse tais instruções em sua mente precisa e delicadamente calibrada, elas serviriam de distração, fazendo com que a dúvida pairasse sobre os seus resultados intelectuais. Uma ferramenta de trabalho desajustada ou uma lupa rachada não o perturbariam mais do que uma emoção forte. Mesmo assim, havia uma única mulher para ele, a falecida Irene Adler, de memória duvidosa e questionável. Eu não via Holmes muito na época. Meu casamento nos afastara. Minha felicidade completa centrara nos interesses domésticos que envolvem o homem quando este se torna um chefe de família. Era suficiente para absorver toda a minha atenção. Holmes, por outro lado, que odiava toda forma de vida social, permaneceu no apartamento que dividíamos na rua Baker. Entretanto,
Entre seus livros vermelhos, passava os dias estudando crimes do passado e fazendo experiências químicas, abastecendo, assim, suas poderosas capacidades mentais. Continuava, como sempre, profundamente atraído pela criminologia, ocupando suas extraordinárias faculdades de observação e dedução ao seguir pistas e resolver mistérios abandonados pela polícia, como sem solução. De tempos em tempos, eu ficava sabendo de alguma coisa sobre seus feitos, sua fachada Odessa no assassinato de Trempov, o esclarecimento da estranha tragédia dos irmãos Atkinson em Trincomalee e, finalmente, a missão que desempenha nos relatos que recebemos de toda parte a seu respeito. Esteja em casa no horário marcado e não se perturbe se o visitante usar uma máscara. Isso é realmente algo misterioso, eu disse. O que imagina que signifique? Ainda não tenho informações. É um erro capital teorizar antes de se ter as informações. As pessoas começam a torcer os fatos para que se encaixem nas teorias, em vez de formular teorias que se encaixem aos fatos. Porém, ao bilhete. O que se pode deduzir dele? Examinei cuidadosamente a escrita e o papel. O homem que escreveu está bem de vida, provavelmente, eu disse, procurando imitar os métodos de meu amigo. Papel dessa qualidade custa pelo menos meia coroa o pacote, e particularmente forte e firme. Particularmente, essa é a palavra, disse Holmes. Não é um papel inglês. Segure-o contra a luz. Foi o que eu fiz, e vi uma marca d'água com um E minúsculo, e um G minúsculo, e um P e um G maiúsculos, e um T minúsculo. O que você deduz? Perguntou Holmes. A marca do fabricante, sem dúvida, ou suas iniciais. Nada disso. O O, G e com T minúsculo significa Gesellschaft. A palavra alemã para a companhia GT é a abreviação usada como a nossa CIA. P, é claro, significa papier, papel. Quanto ao EG, vamos consultar a enciclopédia geográfica. Holmes pegou um grande livro de capa marrom numa das estantes. Engloff Eglonitz. Aqui está, Egria. Fica numa nação de língua alemã, a Boêmia, próximo a Karlsbad. Destaca-se por ser o local da morte de Wallenstein e também por sua indústria de vidro e papel. Ah, meu amigo, o que se pode deduzir disso? Seus olhos brilharam enquanto ele soprava uma nuvem de fumaça triunfante. O papel foi feito na Boêmia, eu disse. Precisamente. É o homem que escreveu o bilhete, é alemão. Reparou numa estranha construção da sentença que recebemos de toda parte a seu respeito? Um francês ou um russo não teria escrito assim. Os alemães empregam o verbo desta forma. Falta descobrirmos o que quer que esse alemão que escreve em papel da Boêmia e que prefere usar uma máscara para não mostrar o rosto. E lá vem ele, se não me engano, para esclarecer nossas dúvidas. Enquanto ele falava, ouvimos cascos de cavalos e rodas rangendo contra o chão a serem freadas. Em seguida, ouvimos a companhia. Holmes assobiou. Uma parrelha pelo som, ele disse. Sim, continuou olhando pela janela. Uma fina carruagem e 2 belos animais, 150 genuínas cada. Há dinheiro nesse caso, Watson. Se não houver nada mais, haverá dinheiro. Acho que é melhor eu ir, Holmes. Não mesmo, doutor. Fique onde está. Sinto falta do meu Boswell. E isso promete ser interessante. Seria uma pena perder o espetáculo. Mas seu cliente, não se importe com ele. Preciso da sua ajuda. E talvez ele também. Aí está. Sente-se na poltrona, doutor. Ou preste muita atenção. Passos pesados ouvidos no vestíbulo e na escada pararam à porta. Ouvimos então uma batida forte e autoritária.
Entre, disse Holmes. Pela porta entrou um homem, com quase 2 metros de altura e braços e peitos de um Hércules. Seus trajes eram tão ricos que na Inglaterra seriam considerados de mau gosto. Grossas faixas de astracan adornavam a manga e o peito de seu casaco, enquanto a capa azul escura, jogada sobre os ombros, era forrada de seda vermelho fogo e presa no pescoço por um berilo brilhante. As botas, que subiam até o meio da perna e terminavam num acabamento em pele marrom, completavam a impressão de opulência bárbara que todo visitante sugeria. Ele trazia nas mãos um chapéu de aba larga e no rosto, cobrindo os olhos e bochechas, uma máscara preta que acabara de colocar, pois ainda a ajustava com a mão enquanto entrou na sala. Pela metade inferior de seu rosto parecia um homem de personalidade forte, com lábios grossos e um queixo protuberante, que sugeria determinação levada às raias da obstinação. Recebeu meu bilhete? Ele perguntou com voz grutal e forte sotaque germânico. Eu avisei que viria. Ele olhava para mim e para Holmes, não sabendo ao certo a quem se dirigir. Por favor, sente-se, disse Holmes. Este é meu amigo e colega, o Dr. Watson, que às vezes faz a gentileza de me ajudar em alguns casos, a quem tenho a honra de me dirigir. Pode me chamar de Conde von Kran, um nobre da Boêmia. Acredito que este cavalheiro, que é seu amigo, seja um homem honrado e discreto, a quem posso confiar assunto de extrema importância. Caso contrário, gostaria de conversar com o senhor em particular. Levantei-me para sair, mas Holmes segurou-me pelo pulso e me fez sentar novamente. Somos os dois ou nenhum, ele disse. Pode dizer qualquer coisa a este cavalheiro que possa dizer a mim. O conde deu de ombros. Então vou começar, ele disse, pedindo-lhe segredo absoluto por 2 anos, ao final dos quais este assunto não terá mais importância. No entanto, basta dizer que a responsabilidade relativa ao caso pode influenciar a história da Europa. Eu prometo, disse Holmes. Eu também. Perdoem esta máscara. A augusta pessoa que me emprega deseja que a gente lhe seja desconhecido. Devo confessar que o título que me atribui não me pertence. Eu percebi, disse Holmes secamente. As circunstâncias são muito delicadas e todas as precauções foram tomadas para resolver o que pode ser um imenso escândalo e comprometer uma das famílias reais da Europa. Para ir direto ao assunto, a grande casa de Olmstein, dos reis hereditários da Boêmia, está implicada. Também percebi isso, murmurou Holmes, acomodando-se em sua poltrona e fechando os olhos. Nosso visitante olhou surpreso para a figura relaxada do homem que lhe fora descrito, sem dúvida como detentor do raciocínio mais incisivo naquele continente. Holmes abriu lentamente os olhos e fitou impacientemente o gigantesco cliente. Se Vossa Majestade concordar em expor seu caso, Holmes observou, poderei então auxiliá-lo. O homem pulou de sua cadeira e ficou dando voltas pela sala, incontrolavelmente agitado. Então, num gesto de desespero, arrancou a máscara do rosto e a jogou no chão. Tem razão, exclamou. Sou o rei. Por que tenho que esconder isso? É o que me pergunto. Por quê? Murmurou Holmes. Antes que mesmo Vossa Majestade falasse, eu já sabia que estar na presença de Wilhelm Gottheim Sigmund von Olmstein, Grão-Duque de Kassel-Felstein, rei hereditário da Boêmia. Mas o senhor compreende, começou o nosso estranho visitante, sentando-se mais uma vez e passando a mão pela testa enorme, que não estou acostumada a tratar de tais assuntos pessoalmente. No entanto, este em particular é tão delicado que não confiaria a algum agente, pois isso me colocaria nas mãos dele. Vim incógnito de
Praga para consultá-lo. Então, por favor, consulte, disse Holmes, fechando os olhos mais uma vez. Os fatos são os seguintes. Há cerca de 5 anos, durante uma demorada visita a Varsóvia, conheci uma famosa aventureira, Irene Adler. O nome com certeza lhe é familiar? Por favor, doutor, procure-o em meu fichário, murmurou Holmes sem abrir os olhos. Mais alguns anos que Holmes adotara o sistema de arquivar tudo o que aparecesse na imprensa sobre as pessoas e coisas. Assim era difícil mencionar assunto ou alguém que não estivesse em seus arquivos. Neste caso, achei a biografia da mulher entre um rabino e a de um membro do comando da Marinha que escrevera uma monografia a respeito de peixes de águas profundas. Posso ver? Pediu Holmes. Nascida em Nova Jersey, em 1858, contralto. La Scala. Prima dona da Ópera Imperial de Varsóvia. Sim, aposentou-se dos palcos operísticos. Morando em Londres. Isso mesmo, Vossa Majestade. Pelo que entendo, envolveu-se com esta jovem, escreveu-lhe cartas comprometedoras e deseja reavê-las. Exatamente, mas como? Houve um casamento secreto? Não. Documentos ou certidões? Não. Então não entendo, Majestade. Se a moça deseja usar as cartas para chantagear ou qualquer outro fim, como ela irá provar a sua autenticidade? A letra. Falsificação. Meu papel de carta. Roubado. Meu selo. Imitado. Minha fotografia. Comprada. Estamos juntos na foto. Deus. Isso é mau. Vossa Majestade realmente cometeu uma indiscrição. Eu estava maluco. Comprometeu-se seriamente. Eu era apenas o príncipe herdeiro na época. Era jovem, mas agora eu tenho 30 anos. É necessário recuperar a foto. Já tentamos e falhamos. Vossa Majestade deve pagar. Precisa comprá-la. Ela não a venderá. Deve roubar, então. Já tentamos por 5 vezes. Em 2 ocasiões, ladrões a meu serviço saquearam uma casa. Uma vez extraviamos sua bagagem durante a viagem, outras 2 vezes a emboscamos. Nada disso deu resultado. Nenhum sinal da foto? Nenhum. Holmes riu. É um probleminha, entanto, ele disse. Mas muito sério para mim, retrucou o rei com um tom de reprovação. Claro que sim. E o que ela pretende fazer com a fotografia? Pretende me arruinar. Como? Estou para me casar. Eu soube. Com Clotilde Lothman von Saxe-Meiningen, segunda filha do rei da Escandinávia. O senhor deve conhecer os rígidos princípios de sua família. Ela é uma dama extremamente delicada. A sombra de uma dúvida sobre minha conduta seria suficiente para terminar com o nosso compromisso. Irene Adler ameaça enviar-lhe a fotografia e o fará. Sei do que ela é capaz. O senhor ainda não a conhece, mas aquela moça tem uma alma de aço. O seu rosto é a da mulher mais linda e a mente é a do mais determinado dos homens. Para não me ver casar com outra mulher, ela faria qualquer coisa. Vossa Majestade tem certeza de que ela ainda não enviou a foto? Tenho. Por quê? Porque ela disse que enviaria no dia em que o noivado fosse proclamado publicamente. Isso acontecerá na próxima segunda-feira. Então ainda temos 3 dias, Holmes disse com bocejo. Isso é muito bom, pois tem alguns assuntos importantes para resolver no momento. Vossa Majestade, suponho, permanecerá em Londres por enquanto? Certamente, o senhor pode me encontrar no Hotel Langham com o nome de Conde von Gran. Enviarei mensagens informando sobre os nossos progressos. Por favor, faça isso. Estarei ansioso. Quanto aos honorários, o senhor tem a carta branca? Totalmente? Eu daria uma das províncias do meu reino para recuperar aquela fotografia. E para as despesas? O rei sacou uma pesada bolsa de couro sob a capa e depositou-a sobre a mesa. Aí estão 300 libras em ouro e 600 em notas, ele disse.
Holmes escreveu um recibo numa folha de papel e entregou-a para o rei. E o endereço da senhorita? Perguntou. Chalé, Brione, Avenida Serpentine, Bosque de Saint-John. Holmes tomou nota. Outra dúvida, ele perguntou. A fotografia é grande? Sim. Então, boa noite, Vossa Majestade. Espero que em breve ter boas notícias para lhe dar. E boa noite para você, Watson. Ele acrescentou quando as rodas da carruagem real já deslizavam pela rua. Gostaria de discutir o assunto com você amanhã à tarde, às 3, se você puder. Esse é o fim do primeiro capítulo. No próximo vídeo vai ter o segundo capítulo.